Olá, meus amigos, que a paz do nosso Pai amado Yahweh e seu Filho amado Yahshua esteja na sua vida, na sua família, nos seus caminhos, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, no seu coração, para que você esteja preparado para viver e enfrentar aquilo que a vida lhe trouxer diante de ti. Que você esteja forte e firme sempre, pautado na rocha, que é o nosso Messias Yahshua, na sua palavra e na palavra de nosso Pai eterno. E hoje nós estaremos aqui dando continuidade à leitura de Bereshit, Gênesis, e hoje nós vamos acompanhar o que foi a única solução que o nosso Pai achou para recomeçar a humanidade depois de um caos estabelecido aqui na Terra. Esta foi a única alternativa que o nosso Pai achou para recomeçar todas as coisas, para salvar a sua criação, que Ele fez com tanto amor e carinho. E hoje nós vamos ver como foi esta aventura, esta jornada de um dos únicos sobreviventes desse episódio, que foi Noá e sua família. Então, antes de começarmos, vamos aqui fazer uma oração para que o nosso Pai esteja à frente de tudo que for dito aqui hoje, de tudo que for feito, que Ele vá à frente de tudo, nos guiando, nos mostrando o que Ele quer nos ensinar e nos mostrar na sua santa palavra. Curva o seu coração e vamos orar. Querido Paizinho amado Yahweh, em o santíssimo e precioso nome do teu Filho amado Yahshua, o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que morreu na cruz, levando nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e hoje está reinando contigo ao teu lado, nos mais esplendor e glorioso céus dos céus. Em nome dele, nós entramos na tua presença para pedir que hoje, neste dia de hoje, tu venha estar à frente desse trabalho, que tudo aquilo que for lido aqui hoje, meu Pai, venha estar de acordo com a tua palavra, com a tua explicação, com o teu entendimento, que não seja o homem aqui falando, mas seja a tua boca falando através de mim, nos ensinando, nos passando sabedoria, entendimento e enriquecimento do entendimento da tua palavra. Mostra-nos o que tu quer nos mostrar, nos edifica na tua palavra, abre a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos ouvidos e olhos espirituais e físicos, para que aprendamos mais e mais de ti, daquilo que tu quer e tem para nós. É o que nós te pedimos humildemente e entregamos nas tuas mãos este estudo, essa leitura, e já te agradecemos, Pai, por tudo que tu tens feito, está fazendo e vai fazer em nossas vidas. É o que nós te pedimos em o santíssimo nome do teu Filho amado Yahshua, entregamos em tuas mãos. Yahweh, Yahweh poderoso, grandioso, nosso Pai eterno, Yahweh, nosso Elohim, Yahweh Ehad, que quer dizer Yahweh é somente um. Muito bem, pessoal, então vamos aqui começar a leitura do capítulo 7, que conta o início do evento do dilúvio e a entrada de Noé e sua família na arca. Então vamos lá, capítulo 7, versículo 1. E Yahweh disse a Noá: venha você e toda a tua casa para dentro da arca, pois você eu vi como justo diante de mim nesta geração. Pessoal, vamos observar aqui que Yahweh diz venham e não vão. Isso quer dizer que Yahweh estava dentro da arca. Ele está dizendo, venha você e toda a sua casa para dentro da arca. Venha, eu estou aqui, venha. Veja que o pai estava dentro da arca, já esperando Noá, os animais e toda a sua família lá dentro. Versículo 2. De todo animal limpo que você vai pegar, de 7 em 7, macho e fêmea, e dos animais que não são limpos, de 2 em 2, macho e sua fêmea. Aqui já é uma amostra, pessoal, de quais animais seriam para consumo, depois mais tarde com Moshe, com Moisés,
quando o nosso Pai estabeleceu as suas leis, né, os seus ensinos, né, para o povo de Israel no deserto. Versículo 3. Das aves do Chamaim, também de 7 em 7, macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e toda substância viva que eu fiz destruirei sobre a face da terra. Veja que eles esperaram, pessoal, 7 dias dentro da arca antes de começar a chover, né? Então, muita gente acha que Noá entrou no dia que começou a chover. Não, aqui a palavra está nos mostrando que ele entrou 7 dias antes, né, de iniciar o dilúvio na terra. Versículo 5. E Noá fez de acordo com tudo que Yahweh lhe ordenou. E Noá tinha 600 anos de idade quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou na arca Noá, seus filhos, a sua mulher, as mulheres de seus filhos, com ele, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, 5 a mais, né, para alimento e sacrifício futuramente, e dos animais que não são limpos, das aves e de toda coisa que rasteja sobre a terra. Entraram de 2 em 2 até Noá, na arca, macho e fêmea, conforme Elohim ordenara a Noá. E aconteceu que depois de 7 dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. E no ano 600 da vida de Noá, no 2º mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas dos céus foram abertas. Ora, meu amigo, minha amiga, vocês vejam que não foram somente as águas das chuvas, né, que caíram sobre a terra, mas também abriram-se com portas, né, do abismo. Elas se romperam e também veio água debaixo da terra que ajudou nesse processo de inundação da terra inteira. Nós podemos então ter uma ideia que veio tanto água de cima quanto água de baixo. Realmente é um volume de água, né, incalculável, né? Versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noá e Shem, Ham e Efef, e os filhos de Noá, e a mulher de Noá, e com eles as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo animal segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. De toda ave segundo a sua espécie, pássaro de toda a espécie. Entraram para Noá na arca, de 2 em 2, de toda a carne que há o sopro de vida. E aqueles que entraram macho e fêmea de toda a carne, conforme Elohim ordenara. E Yahweh o fechou dentro. Pessoal, veja aqui que Yahweh foi quem fechou a porta. Foi o nosso Pai que fechou a porta. Não foi Noá, não foi nenhum dos filhos, foi o próprio Pai que fechou. Isso é uma espécie, pessoal, de modelo do que o nosso Pai ia fazer futuramente com o seu Ruach HaKodesh, que nós conhecemos como o Espírito Santo. Isso está lá em Efésios 1:13. Em Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. É o Pai que sela, é o Pai que fecha, é o Pai que conclui, né, a obra. Então você veja que isso já era um anúncio, mais uma vez, do que o Pai ia fazer no futuro. Versículo 17. O dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e levantaram a arca, e ela foi elevada sobre a terra. E as águas prevaleceram e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas.
e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os montes altos que estavam debaixo de todo o Chamaim, né, que são os céus, foram cobertos. Às vezes a gente vê, né, nessas imagens, ou quando você faz uma viagem de avião, você vê aquelas montanhas altas, né, ou você vê aqueles documentários daqueles, né, alpinistas escalando aqueles montes altíssimos, né, que eles quase ficam sem oxigênio lá em cima, né, uma coisa difícil, muita neve, né, a pressão atmosférica lá, no ar muito rarefeito. Gente, as águas do dilúvio cobriram esses montes que a gente vê, é algo assim inimaginável. E isso foi na terra inteira. A terra virou uma bolha de água. Quem viu de fora, né, os anjos que viram de fora, né, eles enxergaram aquela bola redonda azul, né, de água. Ficou tudo coberto, né, ficou uma bolha de água. Versículo 20: 15 côvados acima as águas prevaleceram dos montes, e os montes foram cobertos, né, do monte mais alto ainda a água subiu um nível de 15 côvados acima, né? E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves quanto o gado e os animais, e todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra, e todo o homem, todos aqueles em cuja narinas estavam o sopro da vida, e tudo que estava na terra seca morreu. E foi destruída toda a substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado e as coisas rastejantes e as aves do céu. E eles foram destruídas da terra. Somente Noá permaneceu vivo e aqueles que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Vocês viram que 150 dias é quase, né, meio ano, né, de tempo, de dias. Durante quase meio ano, toda a terra ficou coberta de água. Isso realmente é muito tempo. Capítulo 8. E Elohim lembrou de Noá e de toda coisa vivente, de todo o gado que estava com ele na arca. E Elohim fez um vento passar sobre a terra, e as águas se diminuíram. Também as fontes do abismo e as janelas dos céus foram fechadas, e a chuva foi contida, e as águas retornaram sobre a terra continuamente. E após o fim dos 150 dias, as águas foram diminuídas. E a arca descansou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. Esse monte Ararat, ele fica na região da Turquia. E você veja que este dia que a arca repousou, né, que seria o recomeço da humanidade, foi exatamente no mesmo dia que Yahshua, né, Cristo, ressuscitou. É o dia de um novo recomeço. Vocês vejam que o Pai sempre faz antes uma tipificação do que ele vai fazer futuramente. Então, meus amigos, eu repito para vocês, o dilúvio é uma tipificação da segunda vinda de Cristo. Vai acontecer. As pessoas acreditando ou não, o Pai já anunciou, ele já tipificou esse evento grandioso e ele vai acontecer. Versículo 5. E as águas diminuíram continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, foram vistos os topos dos montes. E aconteceu que, ao fim de 40 dias, Noá abriu a janela da arca que ele fizera. Ele enviou um corvo que, saindo, ia e voltava até secar as águas de sobre a terra. Ele também enviou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído da face da terra. Mas a pomba não encontrou descanso para ela e nem um local, né, para que ela pudesse pôr os seus pés. Ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu a sua mão, tomou e puxou para si, para dentro da arca. E ele ficou mais outros 7 dias.
e novamente enviou a pomba para fora da arca. E a pomba veio a ele à tarde, e eis que no seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Assim Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. E ele ficou mais outros 7 dias, e enviou a pomba, que não retornou mais a ele. E aconteceu no 61º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que as águas foram secas sobre a terra. E Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava seca. E no segundo mês do 27º dia do mês, a terra estava seca. E Elohim falou a Noé, dizendo: vai adiante da arca, tu e a tua mulher e teus filhos e as mulheres dos seus filhos contigo. Traz toda a coisa vivente que está com você, de toda a carne, tanto as aves do céu, quanto do gado e de toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra, que eles possam procriar abundantemente na terra e sejam frutíferos e se multipliquem sobre a terra. E Noé foi adiante, e seus filhos e a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Pessoal, veja que depois disso, de todo esse evento que aconteceu, de Noé ter esperado durante quase meio ano na arca, quando ele é chamado para vir para fora, ele abre a porta. Yahweh abre a porta para que ele e a sua família e todos os animais sobreviventes ao dilúvio saiam da arca. E vocês vejam que ninguém se perdeu. Dos que estavam na arca com Noé, ninguém se perdeu. E nós precisamos lembrar que Yahshua diz: eu sou a porta. Versículo 19. E saíram da arca todo animal, toda coisa rastejante, toda ave e tudo que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. E Noé construiu um altar a Yahweh, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu em ofertas queimadas sobre o altar. E Yahweh cheirou o aroma doce. Sabe quando você está passando perto de uma churrascaria, ou você chega em uma churrascaria, ou você vai num churrasco de amigos, de família, e você sente aquele cheirinho gostoso, aquele cheiro de carne assada, que não vem, e você... que cheiro bom, que dá uma água na boca, assim, uma fragrância gostosa, um cheiro, chega até a ser meio doce, uma coisa gostosa. Com o nosso pai foi a mesma coisa. Ele sentiu aquele cheirinho de churrasco e aquilo agradou a ele, deu uma sensação gostosa aos sentidos do nosso pai. Continuando aqui, Yahweh cheirou o aroma doce, e Yahweh disse em seu coração: eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda a coisa vivente como eu fiz. Enquanto a terra permanecer, tempo e semeadura de colheita, frio e calor, e verão e inverno, e todo dia e noite não cessarão. Capítulo 9. E Elohim abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: sejam frutíferos e se multipliquem, e encham a terra. E o temor de vocês e o pavor de vocês estará sobre todo o animal da terra, sobre toda a ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, sobre todos os peixes do mar. E em suas mãos eles foram entregues. Então vocês vejam que até aqui, pessoal, nenhuma criatura tinha medo do homem. Essa coisa de hoje em dia que nós vemos dos animais fugirem de nós, começou aqui. Foi nesse momento que os animais começaram a ter medo dos homens. Versículo 3. E toda criatura vive que se move será por alimento para vós. Vou ler de novo. Toda criatura viva que se move será por alimento para vós. Assim como a erva verde, eu vos dou todas as coisas.
mas não comam da carne com a sua vida, isto é, animal ainda com vida, que é o sangue. Pessoal, veja que até esse ponto o homem ele era vegetariano, mas a partir daqui ele já não era mais, né? E tudo que havia no universo foi mudado, foi nesse ponto. Versículo 5: e certamente o seu sangue de suas vidas eu requerirei, da mão de todo animal requerirei, da mão de todo homem e da mão de todo irmão do homem eu requerirei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Elohim ele fez o homem. E vocês sejam fecundos e se multipliquem, povoem abundantemente a terra e multipliquem-se nela. E Elohim falou a Noá e a seus filhos com ele, dizendo: e eu eis que estabeleço o meu pacto com vocês e com toda semente depois de vocês, isto é, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, todas as gerações a partir de vocês, eu estabeleço o meu pacto. E com toda criatura vivente que está com vocês, das aves, do gado, de todo animal da terra com vocês, e todos os que saem da arca, a todo animal da terra, eu estabelecerei o meu pacto com vocês. Não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Elohim disse: este é o sinal do pacto que fiz entre eu e vocês, e toda criatura vivente que está com vocês, para as gerações futuras. Eu ponho o meu arco na nuvem, e isto será por sinal do pacto entre mim e a terra. Pessoal, vejam, nós precisamos aqui ver que o arco-íris é a assinatura que Yahweh fez no pacto com a humanidade de nunca mais destruir a terra. Toda vez que um arco-íris aparece nos céus, Yahweh lembra do pacto que ele fez com Noé, prometendo para ele e a toda a descendência dele, né, que somos nós, que ele jamais faria algo como aquele novamente, ele jamais tomaria uma atitude extrema daquela, né? Então, às vezes a gente vê, né, o arco-íris hoje sendo símbolo de coisas tão profanas, né? Algo tão especial entre nós e o nosso Criador. Nós podemos ver no livro de Ezequiel 1:28, né, que diz lá assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória de Yahweh. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Você veja que o arco está lá na presença de Yahweh, né? Temos aqui também uma outra referência em Apocalipse 4:3. Tem uma outra referência deste arco. Lá diz assim: e o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. Que arco celeste é esse? É o arco-íris. E parecia semelhante a esmeralda. Então, toda vez, a partir de hoje, que você olhar um arco-íris no céu, você pode ter certeza que Yahweh, nosso Pai, também está olhando para ele e está lembrando do pacto que ele fez com Noá e toda a sua semente, né, de nunca mais repetir o que ele fez. Continuando, versículo 14: e acontecerá que quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem, eu me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós e toda criatura vivente de toda a carne, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir a carne. Olha aí, tá vendo?
e o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, e para que eu lembre do pacto eterno entre Elohim e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E Elohim disse a Noá: este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noá saíram da arca, foram Shem, Ham e Efef, e Ham é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noá, e por eles toda a terra foi povoada. E Noá começou a ser lavrador e plantou uma vinha. E ele bebeu do vinho, e ele ficou embriagado, e ele ficou desnudo dentro de sua tenda. Pessoal, veja que existem por aí muitos pregadores que proíbem as pessoas de tomarem vinho por eles alegarem que o vinho antigamente não possuía álcool. Gente, então eu pergunto para vocês, Noá ficou bêbado de quê? De suco de uva? É claro que não. Isso que você ouve esses homens falando, né? Essas coisas de... Pessoal, isso são doutrinas de condenação. Isso são doutrinas de homens. São doutrinas do trabalho da carne. São doutrinas de demônios que distorcem a realidade dos fatos. Nós podemos desfrutar, pessoal, de todas as coisas que Elohim nos dá. Mas a diferença de nós que servimos a Yahweh é que nós precisamos desfrutar com sabedoria e equilíbrio. Eu vou dar um exemplo. Veja, eu gosto muito de fast food. Eu adoro um hambúrguer, uma batata frita, refrigerante. Pessoal, se pudesse, eu comia isso no almoço, na janta e no café da manhã. Mas é óbvio que se eu comer isso todo dia, eu vou ter problemas de saúde e eu vou morrer. Isso vai trazer malefícios para o meu corpo. Eu não posso fazer isso. Então é óbvio que eu não vou fazer. Se você tem vontade de beber, né, se você tem um problema com bebida, você não vai beber. Né? Isso é óbvio, a gente tem que agir com sabedoria. Mas você beber de vez em quando não tem problema. Né? O problema é você deixar que isso domine você. Né? E isso não é só para bebida, isso não é só para comida, isso é para tudo. Né? Para tudo na nossa vida. Tudo que você faça com excesso não é bom, não vai te fazer bem. Então nós podemos desfrutar de tudo, desde que nós desfrutemos com sabedoria. E óbvio, tem coisas que não são para nós mesmos. São coisas que podem nos trazer malefício, mesmo usando com parcimônia. Então você não usa, você não vai fazer aquilo. Mas você tem que aprender a ter sabedoria para fazer as coisas. E ser limpo e educado e instruído na palavra. Para você saber aquilo que é e o que não é. Entendeu? Nós precisamos entender que aquilo que o Pai nos dá, não são... As pessoas têm o mau hábito e o erro de dizer que são mandamentos. Pessoal, o nosso Pai nos deu livre-arbítrio. Se é mandamento, então nós não temos livre-arbítrio, porque Ele está mandando fazer. O que Ele nos deu são ensinos e instruções. Você segue se você quiser. O nosso Pai não manda ninguém fazer nada, mas Ele instrui. Ele fala, olha meu filho, vai por aqui. Você pode ir por lá se você quiser, mas eu estou dizendo para você, vai por aqui que aqui é melhor. São instruções, são ensinos. Por exemplo, a minha mãe, ela dizia, olha, não vai tal horário em tal lugar, porque esse horário lá é perigoso, pode te assaltar lá, faz um outro caminho. É isso. A palavra do nosso Pai, elas são instruções. Se você trata elas como mandamentos, então o nosso Pai é um mentiroso, ele não nos dá livre-arbítrio. E é óbvio que ele não é mentiroso, então são instruções que nós precisamos ter para saber aquilo que é e o que não é. Tá ok? Seguindo o versículo 22. E Ham, o pai de Canaã, viu a nudez
de seu pai. Pessoal, aqui nós vamos ver algo que talvez lhe traga um espanto. É algo muito triste que ocorreu, que a Bíblia nos relata. Aqui os tradutores tentaram dar uma aliviada no que aconteceu, mas aqui no original do hebraico, quando se diz aqui que Ham viu a nudez de seu pai, aqui no hebraico isto significa que ele desnudou o seu pai e teve relações sexuais com ele. É isso mesmo que você ouviu. É algo terrível, chocante, algo que escandaliza, mas a verdade é essa. Ham estuprou o seu pai enquanto ele estava bêbado. Isso aqui, o hebraico, é muito claro. Quando diz viu a nudez de seu pai, é que ele teve relações com o seu pai. E depois disso, Ham contou aos seus 2 irmãos que estavam fora. Veja, pessoal, que Sodoma e Gomorra, que estavam nos territórios de Ham, lá se praticava o homossexualismo. Então você veja que isso é uma coisa hereditária que veio dele. Isso é realmente algo muito horrível, algo chocante. Mas é a realidade dos fatos e isso precisa ser dito, para que as pessoas entendam qual é a gravidade desse tipo de coisa. Isso não é uma coisa normal, não é uma coisa que deve ser aceita. Claro que nós precisamos ter um entendimento segundo Jesus sobre essas coisas. Mas vocês vejam que isso começou aqui. Vocês vejam como lá atrás Satanás já procurava depravar a humanidade. E logo depois do dilúvio nós já vemos algo chocante nesse sentido. Ham estupra o seu pai enquanto ele estava embriagado, desacordado. É algo realmente muito chocante. Continuando 23. E Shem e Efef tomaram uma capa e a puseram sobre os seus ombros. E viraram para trás e cobriram a nudez de seu pai. E as suas faces estavam viradas para trás. E eles não viram a nudez de seu pai. E Noá despertou do seu vinho e soube o que o seu filho mais novo havia feito a ele. Vocês vejam que a vida inteira eu li essa passagem e olhava assim, nossa, mas Noá ficou tão bravo porque o filho dele viu que ele estava nu, que eu pequeno eu tomei banho com meu pai, quando nosso pai ensina a gente a como se limpar, no banho, a como passar sabão, a como lavar o cabelo, eu tomava banho junto com meu pai e eu vi meu pai nu. Nossa, mas que coisa estranha. Quando você tem um entendimento do que realmente foi escrito, esse é o problema das nossas traduções. Elas não contam realmente como o que aconteceu. A palavra do nosso pai é clara, ela mostra o que aconteceu. Então a gente entende aqui realmente o porquê que Noá ficou tão revoltado com o que aconteceu. Então, continuando. E Noá despertou de seu vinho e soube o que o seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse, amaldiçoado seja Canaã, servo de servos ele será para os seus irmãos. Pessoal, veja que com essas palavras, Noá, ele não jogou uma maldição, mas sim uma profecia. Nós veremos isso no capítulo 49, onde Elohim achou a desobediência dos cananeus repulsiva e ele substituiu a descendência dos cananeus pelos descendentes de Shem, que hoje são os judeus, os Yahudims, do qual veio Yahshua e trouxe a salvação. Versículo 26. E ele disse, abençoado seja Yahuwah Elohim de Shem, e Canaã será o seu servo. E Elohim alegrará a Efef, e ele, Elohim, habitará nas tendas de Shem, que é da onde veio o povo judeu, E Canaã será o seu servo. E Noá viveu, depois do dilúvio, 350 anos. E todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu. Pessoal, vocês vejam que tudo isso que aconteceu, a humanidade ter sido criada,
Depois houve, né, essa influência alienígena, vamos dizer assim, dos anjos, né, que vieram aqui, hibridizaram a Terra, causaram um caos terrível, hibridizaram humanos, animais, fizeram experimentos genéticos, ensinaram coisas dos céus aos homens e às mulheres, né? Aí Deus separa Noé, ele e sua família, animais que haviam não sido corrompidos geneticamente, põe eles na arca, traz o dilúvio sobre a terra, liquida com toda a carne vivente na terra. Ele sabia de tudo, mas mesmo assim isso doeu no seu coração. Então aqui nós temos uma ideia do tamanho, do amor e do carinho que ele tem por a gente. Pessoal, vocês vejam que o nosso Pai, ele tem um amor que a gente não consegue entender. Os cientistas dizem que se nós precisássemos atravessar, né, o espaço, né, de uma ponta até a outra, na velocidade da luz, nós precisaríamos de bilhões de anos, né, na velocidade da luz, correndo para alcançar de uma extremidade a outra. E o nosso Pai, ele é maior do que todo o universo. Esse universo que nós precisamos de bilhões de anos-luz para atravessar de um lado para o outro. O nosso Pai é maior que isso. Então, vocês vejam, né, o tamanho do amor deste Elohim, deste Pai poderoso, com uma criaturinha tão insignificante, tão pequenininha que somos nós. Ele tem um amor enorme, ao ponto de se ser tão poderoso, né, imensurável, que o nosso cérebro não consegue nem ter um entendimento do tamanho da grandeza dele. Ele deu o Filho dele por nós na cruz, para que nós fôssemos salvos. Realmente é algo assim que não há palavras para descrever, né, a gratidão que nós precisamos ter a esse nosso Pai. Então é isso, minha gente. Hoje nós acompanhamos o evento do dilúvio, como foi. Daqui para frente nós vamos ver, né, como vai ser o recomeço da humanidade, né, depois do dilúvio. E eu espero que esse estudo de hoje tenha sido uma bênção para você, que o nosso Pai e o seu Filho Yahshua tenha falado ao seu coração, instruído, enriquecido o seu entendimento na palavra, que a sua semana seja abençoada, o seu trabalho, né, ou os seus trabalhos, se você trabalha em mais de um trabalho, que Ele abençoe a sua família, a sua casa, que lhe dê força, entendimento para enfrentar as dificuldades que você tenha que enfrentar, e saiba que cada passo que você dá, Ele está ao seu lado, você nunca está só. Por mais que às vezes você se sinta só, Ele está sempre perto, cuidando de você, embora você não consiga ver isso com olhos físicos. Tenha fé e tenha certeza de que Ele está andando com você. Eu sei que tem momentos que são difíceis, a gente passa por coisas muito difíceis que parece que não tem chão mais, mas entenda que isso é necessário para que você aprenda a confiar nele. Não deixe de orar, não deixe de falar com Ele, né? Por mais que você não tenha vontade, não deixe, seja fiel, porque é isso que Ele busca nos seus adoradores, que independente da situação que eles estejam vivendo, que eles busquem a Ele. Tá ok? Um abraço no seu coração, um beijo na sua alma, e que o nosso Pai Yahweh e seu Filho Yahshua e o seu Ruach HaKodesh estejam com você e a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.